Eu acredito piamente que esse processo, ainda que seja um processo interacionista, um processo que envolva a pessoa do aprendente, do aluno, ainda que esteja afetado positiva e negativamente pelo processo, cabe a nós, a quem foi dadas as competências, a quem foi permitida a autoridade do ensino, que sejamos o polo propositor, o polo que age e que toma a iniciativa. Obviamente que quando nós pensamos dessa maneira, há uma reflexão muito séria que precisa ser feita e que, de alguma maneira, eu tentei provocar ontem, sobre a sua postura, a sua atitude como educador. E talvez o resumo de ontem seja que você é a lição que precisa ser aprendida, mais do que aquilo que você tem a ensinar. E hoje, de modo complementar, nós vamos falar sobre esse contexto de aprendizado. Eu acredito que a escola é o lugar apropriado em que todas as crianças, todos os jovens e adolescentes devem ter as mesmas oportunidades, mas certamente com estratégias de aprendizagem diferentes. E isso é quase que uma observação, uma obviedade ululante, mas, como dizia Darcy Ribeiro, o óbvio precisa ser dito. É porque as pessoas são diferentes, é porque os contextos são diferentes, que as estratégias de aprendizagem precisam ser diferentes. E talvez o grande desafio é como fazer isso num processo que tende a ser uniformizante, como hoje é a educação, em que nós temos conteúdos, contextos, tecnologias de educação que tendem à massificação e não à personalização. Nesse sentido, as leituras do processo de ensino-aprendizagem e do aprendente, como foi ontem, são fundamentais e elas são interconectadas. Hoje, nós vamos tratar do processo, amanhã do aprendente, porque ontem tratamos do educador. A pergunta âncora de ontem, que eu me propus a colaborar na resposta, foi: por que alguns aprendem e outros não? Ela continua sendo respondida hoje. Desta vez, não na leitura do educador, mas na leitura do processo de ensino e aprendizagem. Por isso, eu quero acrescentar outra pergunta âncora, que é específica de hoje, que é: em que contexto de relação ensino-aprendizagem há um favorecimento maior ao aprendizado? Que contexto de relação ensino-aprendizagem favorece mais ao aprendizado? A nossa trilha nessa minha segunda fala, para responder à pergunta, será a mesma. Embora, repito, o foco deixa de ser o educador e passa a ser o processo. Nós vamos falar a partir das mesmas premissas, quais sejam: há uma necessidade, e essa necessidade é clara, de que algo precisa ser aprendido pelo aluno, pelo estudante, pelo aprendente, para sempre, hoje. Como haverá amanhã algo que precisará ser cumulativamente decantado em forma de conhecimento e que seja para sempre. Mas há dificuldades nesse propósito, seja ele da parte do educador, como tratamos ontem, seja da parte do processo em si, como vamos falar hoje, ou da parte do aprendente, como falaremos amanhã. A segunda premissa nessa trilha que nós estamos fazendo é que há uma importância fundamental, reconhecida por nós, particularmente do Mackenzie, de formar para além de informar. E, apesar dessa importância fundamental ser conhecida de nós, ser assumida por nós, ela
ela vai na direção de um objetivo ambicioso ainda maior, que é informando, formar e formando, transformar por meio da educação. É um objetivo, sem dúvida alguma, ambicioso. E a terceira premissa é que de nada adianta fazer filosofia da educação, embora isso seja fundamental, se não houver alguns aspectos práticos decorrentes desta filosofia de educação, dessa reflexão sobre a educação. Então, eu vou seguir essas três premissas ao responder essa pergunta: que contexto da relação ensino-aprendizagem favorece mais ao aprendizado? Eu vou começar com uma provocação para vocês que são pedagogos. E é uma provocação simpática, não é ofensiva, espero eu, não entendam assim. A provocação se resume nessa frase que eu vou compartilhar com vocês. É que a tendência atual na educação, me parece, é das crianças aprenderem hoje mais como adultos do que como crianças. A impressão que eu tenho é que a tendência atual das crianças é aprenderem hoje mais como adultos do que como crianças. A minha percepção empírica é que esse é um dos fenômenos registrados como consequência da precocidade de estímulos cognitivos na geração atual, principalmente por força dos processos de comunicação digital a que essa geração específica tem sido submetida. E por conta disso é que teremos cada vez mais menos pedagogia e mais andragogia, ou seja, crianças aprenderão cada vez mais como adultos. Eu estou consciente que ao fazer isso, eu posso estar ofendendo alguém, porque afinal de contas eu estou falando para pedagogos. Mas eu não estou dizendo que vocês terão as funções de vocês minimizadas, mas que haverá uma necessidade de refletir sobre os processos de aprendizagem de crianças que estão cada dia mais adultificadas, se me perdoarem aí o uso do neologismo, da expressão que não existe. Obviamente, uma criança nunca será um adulto em miniatura, e não é isso que eu estou afirmando. O que eu estou afirmando é que a caracterização e a configuração dos estímulos cognitivos que ela tem sido submetida nos dias atuais tem produzido nela um processo de aprendizagem diferente. Ela tem sido atraída por um processo de aprendizagem diferente, que se aproxima mais daquele processo seletivo, autônomo, proativo da andragogia, da educação de adultos, do processo de aprendizagem por adultos. Eu não estou entrando no mérito desse processo, nem justificando nessa tendência, nem defendendo que isso seja algo bom e saudável. Eu estou apenas constatando, melhor dizendo, e questionando que, se isso for verdade, não seria o caso de assimilar algo novo no processo de ensino e aprendizagem? Porque, veja, o aluno, o aprendente que nós recebemos hoje na escola, se ele é diferente do aprendente que se recebia há 20 anos, então o processo de ensino e aprendizagem precisa ser diferente, é quase como uma relação de causa e efeito. E se essa tendência é a tendência de que ele seja cada vez mais, o processo de aprendizado dele seja cada vez mais próximo do que é o processo de aprendizado de um adulto, então é preciso que eu o aborde, é preciso que eu trate com ele como adulto, ainda que reconhecendo as dificuldades e as peculiaridades dele como criança. Então, me parece que isso é fundamental, porque o processo de ensino-aprendizagem é, digamos assim, a joia da coroa quando dois polos, um que quer ensinar e outro que precisa aprender, se encontram numa relação.
é algo semelhante ao processo de comunicação. Se o emissor é competente e se o receptor precisa daquela comunicação por algum motivo e para algum propósito, você tem as condições que seriam básicas, necessárias, indispensáveis. Mas a comunicação não se processará se o processo, o meio de comunicação não for adequado. Da mesma maneira, o processo de ensino e de aprendizagem carece de meios e de contextos que sejam adequados. Senão, não haverá ensino, ou melhor, haverá ensino, mas não haverá aprendizado. E o que nós queremos não é ensinar, é que eles aprendam. Nós precisamos e devemos ensinar, mas o objetivo maior é que eles aprendam. Eu acredito, se essa teorização que eu estou fazendo, a partir de uma constatação de observador, se ela se configurar como verdadeira, e eu espero não estar falando uma grande heresia pedagógica, logo para vocês, educadores, que certos aspectos da proposta de Vygotsky, embora haja, sem dúvida algum, espaço para alguns questionamentos filosóficos e ideológicos que seu pensamento merece receber, a proposta de Vygotsky de que a aprendizagem se estrutura por zonas proximais de desenvolvimento pode oferecer algum caminho de reflexão, alguma base e um certo arcabouço teórico para essa constatação, visto que já é inquestionável o fato de que a aprendizagem não depende apenas da estrutura biológica e cognitiva da pessoa, mas também do meio e da qualidade dos estímulos recebidos no ambiente, e isso é o que eu estava falando há pouco. Ora, se o ambiente atual vai na direção da adultização precoce da criança, além de muitos outros aspectos ambientais e contextuais, nesse processo de aprendizagem, tanto interna como externamente à escola, essa adultização, por mais que isso seja indesejável como valor absoluto, então o processo de ensino-aprendizagem precisará incorporar estes aspectos andragógicos sem perder a essência dos princípios próprios da pedagogia. Portanto, o meu primeiro ponto é provocar essa reflexão. Como ensinar a crianças que estão cada vez mais e de maneira cada vez mais precoce, aprendendo como adultos, respeitando o fato de que elas são crianças, mas aproveitando esse fenômeno sem necessariamente revoltar-se contra ele, mas aproveitando o que pode ser de melhor aproveitado para uma relação melhor de ensino e de aprendizagem. Essa é a primeira provocação da minha fala. A grande questão, se tudo isso for verdade, e eu estou colocando como hipótese, porque precisaria que estudos demonstrassem que isso é verdadeiro, a grande questão é como fazer isso. E também a que preço essa adaptação deve ocorrer. E eu sigo a mesma trilha analítica que eu tenho usado, com as premissas que eu tenho usado. É que hoje precisa ser aprendido por essas crianças, por esses adolescentes e jovens, o que necessariamente não deve ser esquecido para sempre. E que essas dificuldades que eu estou colocando são próprias do propósito que nós estamos perseguindo. Então, perguntar como isso acontecerá e também a que preço essa adaptação ocorrerá é fundamental. Sobre o como isso acontecerá, entendo que será necessário preservar o que é fundante na teoria de Piaget do desenvolvimento cognitivo, para que não haja rupturas com o desenvolvimento infantil. Eu fui de uma geração em que a precocidade era sinônimo de inteligência. E até hoje eu sou um daqueles que tem dificuldades, inclusive na questão da escrita, por conta da alfabetização precoce. Eu não teria tempo para trabalhar aqui essa questão nessa minha palavra, mas eu suponho que todos aqui conhecem que na teoria de Piaget, o fundante é que é preciso haver o desenvolvimento para que haja o aprendizado. E eu entendo, sim,
que é preciso que, mesmo nessa tendência de adultização, seja levado em conta, e isso aqui caberia uma palestra inteira, creio eu, os aspectos do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento da pessoa. E isso é algo que não deveria ser desprezado, mesmo que a relação de ensino-aprendizagem precise passar por esse processo de adaptação. Sobre o preço, as dificuldades desse propósito, eu penso que existem dois conjuntos de dificuldades. Primeiramente, existem as dificuldades estruturais, que têm a ver com as condições materiais, físicas, institucionais, para criar o ambiente e as ferramentas ideais para esse novo paradigma. Uma coisa é falar de escola privada, outra de escola pública, diante do abismo de recursos que nós sabemos que se tem. Uma coisa é falar de educação infantil, outra de ensino médio. Uma coisa é falar de educadores exclusivos de uma instituição, outra é de, numa grande maioria, de educadores que precisam pular de emprego em emprego para sobreviver, com clara perda de tempo, de energia e de motivação para oferecer o melhor. Essas dificuldades estruturais, portanto, elas precisam ser superadas, é um preço a ser pago, é um investimento a ser feito. O segundo conjunto de dificuldades tem a ver com a capacitação dos educadores para assimilar, adaptar e aperfeiçoar este novo paradigma, o que nos leva de volta tanto à leitura de si mesmo, para percebermos o quanto cada educador está aberto e comprometido com a mudança, e também nos leva para a capacitação contínua desses educadores, que é uma tarefa institucional. E nesse último aspecto da capacitação, que eu já havia mencionado ontem, eu fiquei muito feliz com os processos de mentoria que o Mackenzie tem desenvolvido com os educadores e dos quais a chancelaria tem, de alguma forma, contribuído. O fato é que a premissa sobre a qual precisamos trabalhar, pensando nas dificuldades do primeiro conjunto, que são dificuldades estruturais, de investimento, e do segundo, que é da abertura dos educadores para se adaptar, o fato é que essa premissa sobre a qual precisamos trabalhar, ela se baseia, na minha concepção, numa frase de Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, que foi ex-secretária de Educação Básica do Ministério da Educação. Ela afirma que a escola, por excelência, é o espaço da garantia da aprendizagem. Se o contexto social dos alunos não contribui, dizia ela, cabe à escola proporcionar as oportunidades necessárias. E eis aí o nosso primeiro desafio. Nós precisamos garantir que a relação o contexto da relação de ensino-aprendizagem seja o melhor para os nossos alunos, superando essas dois conjuntos de dificuldades e, principalmente, naquilo que nos cabe como educadores. O investimento que precisará ser feito do ponto de vista institucional, que tem sido feito e ainda precisará ser feito, cabe aos gestores. Mas a nós, educadores, a vocês, particularmente, que estão na ponta do processo, é preciso que haja, e aí eu remeto ao que eu falei ontem, essa capacitação continuada e essa abertura de coração mesmo, de alma, para essa adaptação que faz você pensar na relação ensino-aprendizagem como um processo que está em mudança, que há uma tendência de mudança. O segundo desafio relacionado à importância fundamental de formar para além de informar, que é a segunda premissa que eu tenho trabalhado nessas três falas, e que o ambicioso projeto nosso é transformar por meio da educação, e não apenas informar, passar informações, tem a ver com o conceito de aprendizagem em si, à luz da nossa identidade institucional. Ou seja, o que é aprender para nós no Mackenzie? Nós não acreditamos no aprendizado pelo aprendizado, nem no conhecimento pelo conhecimento, como valores absolutos.
Obviamente que ensinar conhecimento é tarefa da escola, no que tange àquelas competências necessárias que o aluno, o aprendente, precisa ter para existir como cidadão. É preciso aprender matemática, ciências naturais, línguas, tecnologias e etc. É preciso melhorar a avaliação dos nossos alunos nos exames de avaliação nacional e etc. Tudo isso é necessário. Porém, a nossa missão é cumprida, como diz a nossa missão institucional, quando a educação é para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. Isto é o que nós entendemos por educação no Mackenzie. Educar o ser humano feito à imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. Este exercício pleno da cidadania nos relembra daquele desenvolvimento moral e ético proposto por Colbert, cujo último estágio, como vocês sabem, o sexto estágio, é da assimilação de princípios éticos universais, quando a pessoa transcende sociedade e leis para buscar princípios de igualdade e dignidade como ética válida para todos. Segundo Colbert, poucas pessoas atingem esse estágio. Mas eis aqui um questionamento e um diferencial do Mackenzie, mesmo em relação à proposta de Colbert. O diferencial é proposto justamente pela frase ambiente de fé cristã reformada, que, embora muitos não entendam, não é um conceito religioso. Não é algo restrito a devocionais em eventos. A distribuição de Bíblias nos momentos solenes. Há menções contínuas do nome de Deus nas falas das pessoas. Não é também restrito a uma lembrança da origem e da história missionária do Mackenzie. O ambiente de fé cristã reformada é um ethos, uma cultura impregnada de uma confissão de fé e de uma cosmovisão reformada que criam um conjunto atitudinal ético fundamentado no temor a Deus como princípio de todo conhecimento e na justiça, ou seja, naquela retidão do ser humano para com o Criador e para com o próximo, como o propósito do conhecimento. Em outras palavras, nós educamos para a justiça, e o ambiente de fé cristã reformada está e deve estar impregnando tudo dessa relação nesse contexto de ensino-aprendizagem. Então, quando se diz que educar no Mackenzie é mais do que informar, é formar e transformar, não se trata de fase de efeito, mas de síntese da ambição que nos move. E isso, se houvesse tempo para desenvolver, eu poderia fazer, está consignado nas escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento, ou na teologia e na filosofia judaico-cristã da educação. O apóstolo Paulo, por exemplo, ensina ao jovem pastor Timóteo o seguinte, que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir ou instruir em justiça. Salomão, na introdução do livro de Provérbios, diz que para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, é preciso que o sábio ouça e cresça em prudência, que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios, porque o temor do Senhor é o princípio do saber, e só os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O grande nome dessa proposta é, dentre os calvinistas mais conhecidos por sua contribuição à educação, Jan Amos Komensky, ou simplesmente Comênio. Ele foi o autor de uma vastíssima produção, mais de 140 tratados sobre educação, concluiu sua Didáctica Magna em 1627, que ainda hoje é considerada por muitos como o primeiro tratado sistemático de pedagogia, didática e sociologia escolar. Ele, certamente, em 1627, século XVII,
não imaginaria a longevidade, a extensão e a profundidade de sua influência. Mas hoje ele é reconhecido como um grande educador e com a proposta antecipada do futuro para aquela época por homens como Thomas Gillis, que escreveu a História da Educação, como Mário Alighiero Manaccordia, que escreveu a História da Educação da Antiguidade, como Lorenzo Luzuriaga, que escreveu a História da Educação e da Pedagogia. Muitos séculos depois, o Comênio influencia a maneira como Mackenzie entende os princípios que são inseridos nos projetos educacionais e pedagógicos na sua estrutura educacional. Pois bem, em sua Didática Magna, na versão que eu tenho, na edição que eu tenho, na página 44, diz que a proa e a popa, ele está usando a metáfora de um barco, a proa e a popa, a causa e o propósito da nossa didática será investigar e descobrir o método segundo o qual os professores ensinem menos e os estudantes aprendam mais. Nas escolas haja menos barulho, menos enfado, menos trabalho inútil e, ao contrário, haja mais recolhimento, mais atrativo e mais sólido progresso. Ele diz mais ainda, que ninguém acredite, portanto, que o homem pode verdadeiramente ser homem, a não ser aquele que aprendeu a agir como homem, isto é, aquele que foi formado naquelas virtudes que fazem o homem. Por isso ele questiona, o que é a ciência sem a moral? Quem progride na ciência e regride na moral anda mais para trás do que para frente. A ciência não deve juntar-se à libertinagem, mas à virtude, para que uma aumente o brilho da outra. E quando a uma e outra se junta uma piedade verdadeira, então a perfeição será completa. De fato, completa Comênio, o temor de Deus, da mesma maneira que é o princípio e o fim da sabedoria, é também o cume e a coroa da ciência, porque a plenitude da sabedoria consiste em temer ao Senhor. Esta pansofia, que foi elaborada por Comênio, como é chamada, na qual ele idealiza uma unidade de conhecimento, aceitando ciência, filosofia e religião como fontes de acesso à realidade, é claramente incorporada ao lema de consagração da pedra fundamental, por exemplo, do edifício 1 do campus Mackenzie, em Higienópolis. Não é lá que a gente lê que esse edifício foi dedicado às ciências divinas e humanas? Isso faz com que muitos concluam que a perspectiva ética de Comênios assentou-se justamente sobre esse conjunto de valores e costumes morais necessários para a constituição de um ser humano que vivesse e se comportasse segundo princípios divinos. Para isso, a escola deveria ensinar as virtudes, a retidão e a honestidade, que ele colocou em 3 palavras, ou em 4 palavras: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Para ele, a prudência permite julgar todas as coisas com equidade e sabedoria, para que a pessoa saiba distinguir o valor de cada coisa. A temperança requer o equilíbrio no cuidado de si, sabendo dosar comunidade, bebida, sono, vigília, falar, calar, ser uma pessoa, obviamente, temperante. A fortaleza significava para Comênio o domínio de si mesmo, não incorrendo nas paixões e nos vícios. E a justiça implicava para Comênio na proteção do indivíduo, o direito de cada um ter o que precisa, além de acabar com a mentira e com a enganação. A minha pergunta é, existe algo mais necessário que na relação de ensino-aprendizagem os nossos alunos do Mackenzie saiam ao final de cada ciclo do que essas coisas? Além de aprender matemática, português, ciências naturais e assim por diante, olhem a sociedade e vejam que alunos nós vamos entregar para eles. Precisam ser alunos que se tornaram homens, porque agem como homens maduros. Ora, eu estou agora juntando aquilo que eu provoquei no início com aquilo que Comênios propõe. O que eu provoquei no início é que cada vez mais os nossos alunos chegam com um processo de aprendizagem adultizado. E eu estou dizendo
que naquilo que nós entendemos que é um verdadeiro adulto, a formação desse adulto, além das competências nos conhecimentos, nas áreas de conhecimento que ele precisa ter, é o que vai realmente ser o diferencial do Mackenzie. Então, eu chego ao final dessa minha segunda fala, seguindo mesmo a mesma trilha de premissas e fazendo com que toda essa reflexão agora tenha implicações práticas. E eu vou falar de pelo menos 3 para você. Ou seja, como é que eu recebo alunos que tendem a aprender cada vez mais como adultos, e eu tenho uma filosofia de educação que entende que a formação deste aluno, para que ele se torne um homem completo, uma mulher completa, adulta e madura para a sociedade, como é que essas duas coisas, a demanda e aquilo que eu ofereço, o que eu devo oferecer segundo a minha filosofia de ministério, se casam de tal maneira que isso implique em mudanças nas atividades e nos processos de aprendizagem, de ensino-aprendizagem que eu proponho para o Mackenzie. Eu falo, portanto, de 3 aspectos práticos sobre isso. O primeiro deles é que é preciso oferecer atividades diversificadas por estilos de aprendizagens diferentes. A questão dos estilos de aprendizagem diferentes eu desenvolverei melhor amanhã. Mas, ao mencioná-los aqui, isso já nos serve para enfatizar a necessidade de ensinar de tudo a todos, mas da maneira como cada um aprende, para a aplicação própria que cada um precisa fazer, adequada ao seu projeto de vida, que é algo já mencionado na BNCC, e que, no nosso caso do Mackenzie, incorpora o conceito de vocação, que não é algo necessariamente religioso. A Reforma Protestante tirou a ideia de que vocação é algo religioso. Para nós, vocação é um chamado existencial para a obtenção de um sentido de vida à luz do chamado singular que o Criador tem para cada criatura humana. Aquele médico, aquele advogado, aquele servidor público, aquele comerciante, tem o seu caminho traçado por um chamado, uma convicção existencial que aquilo lhe dá sentido de vida, e o nome disso é vocação. Nós, do Mackenzie, através do projeto de vida, que é eliciado, estimulado por atividades diversificadas, que levam em conta o estilo de vida, o estilo de aprendizagem diferente, e a necessidade de ensinar de tudo a todos, mas de cada maneira, ou de tal maneira que cada um aprenda para o que vai servir a esse projeto de vida, eis aí uma aplicação prática dessa reflexão que eu estou fazendo. O segundo aspecto é, assim como na andragogia pura, a importância do planejamento de aula deve ser cada vez maior do que a simples execução do plano de aula. Na educação de adultos, por conta da autonomia, da seletividade, das saliências dos estímulos e uma série de outras coisas, é preciso planejar a aula para que ela seja, de fato, um atendimento à necessidade que aquele indivíduo tem consciência que tem, e por isso buscou aquele curso. Se é verdade que as crianças estão cada vez mais aprendendo como adultos, então essa seletividade e autonomia vai se tornar cada vez mais clara, o que nos colocará diante de um conflito. Nós temos algo para ensinar e precisamos cumprir este algo, mas precisamos fazê-lo a partir daquelas demandas que a criança, que o jovem traz para a sala de aula. Ele não tem a autonomia de um adulto, mas ele tem um processo mental, cognitivo de ligar e desligar para aquilo que lhe é interessante e saliente ou aquilo que não é. Portanto, não se trata de
eu dar ao aluno uma autonomia completa, mas de eu reconhecer que nesse processo de adultização, a importância de eu planejar a aula é muito maior do que eu simplesmente executar a aula. Nesse planejamento, precisa ficar claro que cada passo das atividades relacionadas a um determinado tema, a um determinado componente curricular, exigirá uma organização do trabalho e das tarefas que eu me proponho fazer junto com os alunos. Portanto, o ideal é que a sala de aula seja um ambiente flexível, haja um envolvimento do aluno na preparação e adaptação do ambiente, e que as estações de ensino sejam focadas em estímulos diferentes, em atividades distintas. E eis aí o desafio. Nós já sabemos que até mesmo a composição física da sala de aula afeta a relação de ensino-aprendizagem. Há um desafio, como eu falei, um conjunto de estrutura que precisa ser oferecida, mas é preciso que o professor compreenda que ele não é mais aquela pessoa que pode ficar simplesmente na frente dos alunos, postos numa determinada posição e com uma determinada postura, e simplesmente falar 50 minutos direto com os alunos. Porque isso não funciona mais para alunos que cada vez mais se tornam adultos na maneira de aprender. Mas eis aqui a terceira questão prática, que eu chamo mais a sua atenção e com a qual eu encerro a minha fala. É que, se nós queremos entregar à sociedade alunos maduros pelo propósito nosso, como Mackenzie, e não apenas alunos que conheçam muito e sejam muito bem avaliados nos exames e possam ter uma vida profissional bem-sucedida, não se trata, portanto, de uma coisa ou outra, mas de uma coisa e mais outra, que é mais importante ainda. É necessário, e será cada vez mais, que o professor tenha habilidade e o ensino e a aprendizagem, a relação, possa demonstrar isso, a capacidade e a habilidade de problematizar os dilemas éticos relacionados ao conteúdo ou ao contexto dos conteúdos que são ensinados. Eu vou traduzir da seguinte maneira essa frase. Ensinar as 4 operações de matemática é importante, é fundamental. Agora, ensinar como as 4 operações podem ter implicações éticas é um plus, é um extra, que pode trazer saliência ao processo. E por que eu usei exatamente matemática? Porque eu imaginei o desafio maior de pegar uma ciência, um conhecimento, um conjunto de conhecimentos, que teoricamente parece não ter nenhuma implicação ética, mas tem. E pode ser problematizado. Então, se eu pego o extremo, que é a matemática, eu imagino que todos os outros também podem ser utilizados para trazer saliência ao processo. Por que eu faço isso? Porque se, afinal de contas, é possível, e tem acontecido há anos, ensinar matemática aplicada a fenômenos físicos, que é o ensino da física, por que não seria possível ensinar matemática aplicando-se a fenômenos éticos e sociais? Ensina-se as 4 operações, para dar um exemplo básico, mas é possível ensinar desde crianças até adolescentes que a matemática, ela não é, ou o uso da matemática, ela não é necessariamente neutro, embora seja objetivo. A matemática é objetiva. O uso que se fizer da matemática tem implicações éticas. Há um material que eu recomendei no primeiro fórum, na primeira jornada pedagógica, e que alguns professores já adquiriram e tem sido usado nos processos, ou vai ser usado nos processos de mentoria, creio eu, que ajuda a ensinar cada disciplina a partir de uma perspectiva confessional que o Mackenzie assume. E eu gostaria de que vocês tomassem conhecimento desse material. Então, as 3 implicações práticas têm a ver com atividades diversificadas por estilos de aprendizagem diferentes. Eu vou desenvolver um pouco mais os estilos amanhã. A importância do planejamento da aula cada vez maior do que a simples execução do plano de aula e a problematização de dilemas éticos
relacionados ao contexto dos conteúdos que são ensinados. Bom, eu espero que nessa segunda fala eu tenha contribuído de alguma maneira para a reflexão e o desenvolvimento das competências de cada um de vocês. Como eu falei no início, eu espero a compaixão, a tolerância de vocês na medida em que precisarão completar com alguns aspectos aí que possivelmente serão discutidos em algum momento posterior por vocês mesmos, as minhas notórias e claras limitações como educador, que não sou, mas que tenho interesse em me tornar cada vez mais junto e ombreado com vocês. Muito obrigado pela atenção, Deus abençoe vocês, muita saúde e muita paz.